You have one new message. Translating. Disney and Pixar's Hoppers is now available on Disney+. You could say that again. Critics are calling it Pixar's funniest movie ever and a wildly entertaining ride. Blizzard Potato. It's certified fresh and verified hot. Now we party. This is incredible! Wow, I am clearing the rest of the day. Disney and Pixar's Hoppers, now available on Disney+. Rated PG. This episode is brought to you by Prime. What if you had one more chance with the one that got away? Sam, you came home. Based on the best-selling novel from Carly Fortune. Every Year After follows childhood friends Sam and Percy as they reunite in the dreamy, nostalgic lakeside town of Barry's Bay. love can be hard to find. So if you're lucky enough to find that person, never let go. A second chance at first love. Every Year After, now streaming only on Prime. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um programa que é um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar algumas recomendações e compartilhar coisas que a gente tem consumido. Tudo aquilo que tem alimentado a nossa criatividade ou servido de consolo numa semana mais complicada que tenha nos abraçado. Algo que tenha despertado algum tipo de emoção e que seja interessante o suficiente pra gente querer compartilhar. Hoje eu trago, inclusive, recomendações que podem ser de tudo, né? Pode ser um filme, um jogo, uma série, um livro, um quadrinho, ou mesmo uma experiência que você viveu numa viagem, numa cidade nova ou algo do tipo. Então, você pode recomendar qualquer coisa na área de comentários desse episódio no Spotify, por gentileza. Vamos compartilhar entre a gente, vamos contribuir uns com os outros as recomendações. Pois bem, hoje eu vou falar, em complemento ao último episódio do Pensamento Extrusivo, eu vou falar sobre uma série de documentários que está na Netflix chamada Untold, em especial Untold Reino Unido, que é a versão do Reino Unido desse Untold, que é uma série de filmes documentários esportivos da Netflix. Começou em 2021, tem muita coisa boa por lá. E na semana passada eu abordei aqui sobre o Milagre de Istambul, né, sobre a vitória do Liverpool, né, que é um dos documentários que saíram recentemente em 2026. E agora eu trago aqui outro documentário da série Untold Reino Unido. Eu estou falando de Jamie Vardy. Você que não acompanha futebol, para você talvez esse documentário seja ainda mais interessante, porque é uma história muito fascinante sobre um cara e não sobre um time, né? Jamie Vardy é um cara que sonhava em ser jogador, mais jovem, mas ele não conseguiu fazer vingar como junior e tal, e assinar um contrato com o time definitivamente, mas ele nunca parou de jogar futebol. Na Inglaterra, como é que funcionam as ligas? Eu falei um pouco sobre isso no episódio que eu recomendei Welcome to Wrexham, que é a série do clube que o Ryan Reynolds comprou no País de Gales, junto com o Rob McElhenney, e levou o clube hoje está na segunda divisão inglesa. A liga inglesa de futebol, ela tem 4 divisões, né? Que é a Premier League, a Championship, a League One e a League Two, né? Essas 4 divisões são as ligas principais do campeonato inglês profissional. A partir daí, tem mais acho que 4 divisões para baixo ou 5, porque vai ramificando, mas é o que eles chamam de non-league, né? São ligas semi-profissionais ou amadoras de fato, é como se o futebol de várzea desse vaga para o profissional, entende? Mais ou menos isso, é assim que funciona. Então imagina que tem 4 divisões de 20 times, cada uma por aí. As 3 últimas divisões têm 24, então é mais que isso. Então são cerca de 90, 92 times nas primeiras divisões. E aí abaixo disso tem mais uma porrada de time inglês, que são os times semi-profissionais ou profissionais que caíram e não conseguiram se resgatar, que estão lá no que eles chamam de non-league, né? Não liga, né? Como se fosse uma liga que não existe, né? E aí tem algumas divisões nessa non-league para a galera poder disputar o acesso para as divisões de cima. O Jamie Vardy, ele continuou jogando em non-league, né, desde ser júnior até os 23 anos, né? Ele jogava pelo Stocksbridge Park Steels e o Halifax Town, né, que são times de, cara, 7ª divisão, sei lá, e ele sobe para 5ª divisão. E esse documentário acompanha a história dele, de como ele aos 23 anos estava em situação de non-league, né, em situação de, cara, semi-profissional ou amador de fato, trabalhando em indústria, trabalhando em fábrica, com outro emprego, e aos 29 ele foi artilheiro da Premier League, levando o Leicester City, que é um time super humilde, que não tinha título algum, para um título da Premier League, cujas chances antes do campeonato começarem eram de 5.000 para 1, exatamente. As odds, né, em sites de aposta ou coisas do tipo,
para a vitória do Leicester City eram de 5 mil para 1. Se você colocar R$100, você ganharia R$500 mil nessa aposta. É isso. De 100 para 500 mil. Essa é a lógica. E o que tem de tão especial na carreira de Jamie Vardy e na vida dele? Jamie Vardy é um homem cheio de defeitos. É um jovem que se tornou profissional e trabalhou com o que ele sonhava e realizou o sonho dele depois de ter desistido desse sonho. Oficialmente, pelo menos, ele se convenceu de que não era para ele. E é uma história fascinante sobre como um jovem, como qualquer outro, jogou Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra. Isso, Jamie Vardy, em 2018, foi convocado para a Copa do Mundo e ele era, até poucos anos antes, um amador, um semi-profissional. É uma história incrível e quem acompanhou o futebol na época vai se lembrar daquele ano de 2016 em que o Leicester City se sagrou campeão inglês. Isso tudo tá no documentário, mas ele foca muito na persona do Jamie Vardy e no ídolo que ele se tornou para esse time tão humilde, tão modesto, que hoje, inclusive, se eu não me engano, joga a segunda divisão, joga a Championship, né, que é a segunda divisão inglesa, mas ainda assim ele deu ao Leicester City a melhor época da vida deles, dos torcedores e do clube e de todo mundo que rodeia aquele clube tão especial que o Jamie Vardy tornou maior do que nunca. Cara, Jamie Vardy tem uma história incrível, é um cara que gosta de beber, sair com os amigos, farra e etc, mas ele sempre foi apaixonado pelo ofício dele, pelo futebol, um cara muito dedicado que conseguiu chegar no auge que ele poderia ter chego, e isso é muito legal. Gente, é uma história incrível. Eu, recomendo demais. Acho que a narrativa dessa história é uma narrativa de cinema, assim, e é uma coisa da vida real que você pode acompanhar assistindo a esse excelente documentário Untold Reino Unido, Jamie Vardy. O link tá na descrição se você quiser assistir. Não perca, eu não quero ficar falando muito aqui sobre a história, porque eu já contei basicamente o que acontece, mas só para dar um retrato para vocês, em 23 anos ele estava em non-league. Com 25, ele assinou o seu primeiro contrato profissional com o Leicester City, que estava na Championship na época, que era a segunda divisão. Com 27, eles sobem para a primeira divisão e ele joga na Premier League. E aos 29, ele é artilheiro da Premier League e lidera o Leicester City para esse título, cuja chance era, de novo repito, de 5 mil para 1. Cara, que negócio incrível revisitar essa história e dessa vez visitar com um aprofundamento que a gente não tinha acesso, pelo menos eu não, 10 anos atrás, de todos os contextos, tanto familiares do Jamie Vardy, inclusive uma história familiar bem delicada, bem complicada com a família dele. É bem maneiro, sério. Assistam, que vocês não vão se arrepender. Untold Reino Unido, Jamie Vardy. E você, o que é que tem alimentado a sua mente? Não se esqueça de deixar nos comentários desse episódio no Spotify a tua própria recomendação. Inclusive, obrigado por escutar esse meu pensamento extrusivo. Para você que gostou, siga nas redes sociais. Eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani. Colabore com Dentro da Minha Cabeça no financiamento coletivo como você puder. Apoia-se, Patreon e Chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o site dentrodamiacabeça.com.br. Ouça também os episódios principais. Alegria, tranquilidade, até a próxima e valeu!